Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do quadro Caminhada Milionária. Hoje eu já queria começar dando uma notícia muito legal, para mim, claro. Eu comprei mais 2 cotas do novo grupo que a gente lançou esse mês, o grupo exclusivo que a gente tem dentro da Rodobens. Um grupo pequeno com 2 sorteios mensais, onde a gente tem as melhores chances e probabilidades de contemplar as cartas do Brasil inteiro. E eu vou deixar aqui na tela as cotas, que são a cota 10 e a cota 30, que são as cotas que eu comprei desse grupo 2201, que está lançando agora no mês de julho de 2024. Lembrando, pessoal, que a minha principal estratégia de investimento são os consórcios, que me trazem uma rentabilidade maior do que esses investimentos que a gente conversa todos os meses aqui, mas a ideia é que eles se complementem. Afinal, os consórcios não têm tanta liquidez, não tem recorrência de pagamento de proventos, por exemplo. Então, a ideia é que toda a carteira se complemente. E para a gente começar a ver o que aconteceu aqui ao longo do último mês, né? Vou compartilhar a tela com vocês e vocês vão poder ver. Primeira coisa que vocês vão observar é que aqui a gente já está gravando esse vídeo no dia 5 de julho, então já se passaram alguns dias do mês, e esse mês de julho a gente já está perdendo uma graninha, mas se a gente voltar para o mês de junho, onde a gente consegue olhar o resultado, a gente perdeu R$ 5. Basicamente a gente ficou no 0 a 0, enquanto o CDI rendeu uma graninha, a gente perdeu um pouco, né? Se a gente olhar ativo por ativo, fazendo aquela reflexão que a gente sempre faz, aqui a nossa previdência, o primeiro ativo, já rendeu R$ 38. Lembrando que a gente coloca todos os meses R$ 200, né? Então a gente está falando aí que o próprio juro já rendeu mais ou menos 20% de um aporte, que é R$ 40 praticamente, né? Se a gente olhar aqui dentro da Previdência, o resultado individual, a gente está rendendo um pouco acima do CDI, já deu mais ou menos 0,5% acima do CDI, tudo certinho, as aplicações conforme esperado, sem muita surpresa. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, a Previdência na minha carteira tem a função de suportar e apoiar o seguro de vida. Justamente porque se acontecer alguma coisa comigo, a Tiffany, minha esposa, recebe esse dinheiro sem passar pelo inventário. Então é a grana que cada vez eu vou aumentando, montando uma reserva para ela. Então, se não acontecer nada comigo, lá daqui 20, 30, 40 anos eu consigo resgatar, inclusive eu consigo resgatar esse dinheiro em qualquer momento, mas a ideia é que eu vou deixando. Enquanto tiver uma necessidade financeira de eu suportar minha família, eu vou deixando lá. A hora que eu já tiver tudo resolvido financeiramente, se acontecer alguma coisa comigo, a Tiffany ou meus filhos no futuro não tiverem problema, aí eu posso resgatar esse dinheiro a hora que eu quiser. Mas a ideia é justamente pensando em proteção. Vocês vão perceber que boa parte da minha estratégia de investimento é muito de proteção de um ativo para o outro e da minha proteção de vida financeira como um todo. Eu não foco tanto em ter a maior rentabilidade do mundo. Muito pelo contrário, o meu foco aqui é ter um método de investimento tranquilo, simples e seguro, né? Esse é o meu grande foco. Agora, quando a gente vai aqui a distribuição, né? Previdência e aqui em cima FIIs, né? Fundo de Investimento Imobiliário. Para quem está pegando esse vídeo de agora, os fundos imobiliários são a forma que eu tenho indireta de investir em imóveis. Ou seja, são os ativos, os investimentos que me geram aluguéis todos os meses. Então a ideia deles é ir acrescentando renda. Então, conforme eu vou investindo neles, cada vez mais meus aluguéis vão aumentando, até o momento onde todos os aluguéis pagam todos os meus custos fixos. Então a gente vai somando a previdência, que tem uma função de gerar tranquilidade, lembrando que no futuro eu posso transformar a previdência em salário para o resto da minha vida, ou ela passa para minha família sem passar pelo inventário, e os fundos imobiliários vão gerando cada vez mais receita até que consiga pagar todas as minhas contas. E aí eu estou oficialmente independente financeiramente, né?
E por fim, a gente tem um pouquinho também de tesouro, justamente porque o Tesouro IPCA mais 2045, que é o investimento para ser sacado em 2045, quando a gente comprou estava dando uma rentabilidade muito boa, eu não lembro de cabeça, estava dando IPCA mais 5,5, mais 5,8, alguma coisa nesse sentido. Então a gente comprou porque é uma rentabilidade muito difícil de conseguir em outro investimento, então a gente já garantiu. E também, por fim, o Tesouro Selic, que é como se fosse uma poupança. É onde a gente deixa o dinheiro, ele rende todo dia um pouquinho. Isso é diferente da poupança tradicional, que tem o mês versário, né? E aqui rende mais do que a poupança. Então, a nossa ideia é ter um colchão de segurança através do Tesouro Selic, ter um dinheiro que vai render muito bem e seguro, que é o IPCA+, ter os fundos imobiliários que vão gerando receita todos os meses e a previdência que vai ficando investida todos os meses. Quando a gente olha a rentabilidade, a gente está apanhando um pouco aqui do CDI, não tem problema, a gente vai analisar cada caso o que está acontecendo. Voltando aqui, se a gente olhar a Previdência, positivo, tranquilo, acima do CDI, show de bola. Se a gente olhar os fundos imobiliários, eles estão caindo. Quem já está acompanhando aqui há um tempo sabe que quando os fundos vão caindo, eu tenho interesse em comprar mais. Porque na minha cabeça é a oportunidade que eu tenho de comprar aquele imóvel para me pagar aluguel pagando menos. Justamente porque os contratos de aluguéis desses, os contratos de locação desses fundos são de longo prazo. Então não é porque caiu o preço que eu vou receber menos. A lógica é a contrária, na verdade. Eu estou pagando menos para receber aquele mesmo aluguel. Então já vou ficar esperto aqui. Provavelmente a gente vai comprar um pouquinho mais de Kinea, que é o KNR11, e mais de BCFF11, que é um fundo de fundos, né? Que investe em outros fundos e assim fica mais diversificado. E aqui o Tesouro IPCA, se a gente olhar, principalmente ele que está puxando nossa carteira para baixo. Isso está acontecendo porque o governo está cada vez pagando mais juros para quem investir e que é para quem emprestar dinheiro para o governo, basicamente, né? E aí, eu tenho um vídeo explicando como que esse movimento acontece. Quanto mais aumenta a taxa de juros, menor fica o preço do título, porque o título ele é negociado, ele tem que finalizar o prazo com um preço determinado. Então, se você está aumentando os juros que esse título vai ser corrigido, você tem que diminuir o preço dele para ele chegar lá no final com aquele preço pré-definido. Então, por isso que está caindo o valor do título. Isso não significa que eu vou receber menos. Eu vou receber o que eu contratei no dia, se eu deixar até o final. Inclusive, tem um vídeo explicando isso que chama marcação a mercado aqui no canal. E, pessoal, então a gente já viu os resultados. O que eu queria mostrar para vocês são os proventos, que são os aluguéis, de fato, dos fundos imobiliários. A gente já recebeu 30 reais esse ano. Então, a gente começou em janeiro desse ano, né? Olha que legal, a gente está recebendo mais de 1% sobre o que a gente pagou, ou seja, o yield on cost, ou seja, o quanto de rentabilidade sobre o custo que a gente teve. E quanto mais a gente compra quando cai o ativo, melhor fica, ou seja, a gente paga menos para receber aquele mesmo valor. Então, melhor pagar menos cada vez que for comprar. E aqui, ó, como estão evoluindo os aluguéis? No primeiro mês a gente tinha recebido R$ 1,80 e agora a gente já está recebendo R$ 9,00 por mês. Lembrando que a gente coloca R$ 500 por mês. Se a gente colocasse 5 mil, 6 mil por mês, teria uma velocidade totalmente diferente. Então a gente já está chegando no primeiro zero, né? A gente já está chegando aos R$ 10. Se a gente mudar a visualização, a gente consegue ver por mês quanto que a gente recebeu e ele já está montando uma média mensal, né, dividindo pelos 12 meses, significa que a gente já recebeu R$ 4,00 por mês, se a gente distribuir isso no ano todo. E aqui, acho que não importa tanto, mas a distribuição, quanto a gente recebeu de cada fundo imobiliário, né? Então, sem muito estresse por aqui. Bom, tudo sob controle, pessoal, acho que deu para perceber que o que puxou a nossa carteira para baixo basicamente foram os fundos imobiliários caindo um pouquinho, isso é uma ótima oportunidade para a gente, e o Tesouro IPCA, que a gente vai receber o quanto a gente contratou na época. E outra informação,
A minha carteira ela estava no Invest, né, que era o aplicativo, a corretora do Nubank. Só que, como eles tiraram o home broker, eu gosto de ter o home broker, de acessar pelo computador, eu vou fazer a portabilidade para XP. Então, possivelmente, a partir do mês que vem, todos os investimentos já estejam na XP. Inclusive, um elogio para o pessoal do Nubank. Eu entrei no chat hoje para perguntar como faria esse processo de portabilidade. Eles foram super rápidos e explicaram rapidamente como solicitar a portabilidade. Já foi solicitado. Normalmente, a impressão que a gente tem é que a corretora vai enroscar um pouco para não tirar os investimentos, mas isso foi muito positivo do, do pessoal do Nubank. Brigadão. Então, pessoal, é isso. Eu vou deixar aqui. Provavelmente eu vou comprar. Daqui a pouco eu vou fazer as compras, né? Vou deixar os comprovantes no final do vídeo. Mas provavelmente a gente vai comprar um pouquinho mais do que o normal. Justamente como os fundos imobiliários caíram, eu vou ver se eu aproveito, em vez de colocar R$ 500 por mês, então eu vou colocar R$ 200 na Previdência e mais R$ 500 para a gente aproveitar essa queda nos fundos imobiliários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.